Olá, pessoal. Meu nome é Gleison Capistrano. Sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE, Campus Fortaleza, em parceria entre o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa em Ensino em Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, o GREPET. Estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Hoje o entrevistado é o professor Edson Varta, docente do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe. Ele, professor Edson, está aqui conosco e o tema será Rede Nordeste de Ensino Renoem e o tema Educação e Inclusão. Boa tarde, professor Edson. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Gleison. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós agradecemos muito a sua presença e a sua participação. E eu sei que eu não lhe apresentei direito, mas eu vou apresentar melhor agora, né? O senhor iniciou a sua carreira no magistério como professor de educação básica em uma escola rural multisseriada em 1992, em 92, né? E trabalhou como professor de 4 séries iniciais do ensino fundamental, além de ser merendeiro, faxineiro e diretor. E em 94 deu início ao curso de licenciatura de Química na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, concluído em 98. E em 99, o senhor atua como professor de Química da Educação Básica da cidade de Caçador. E como metamorfose ambulante, como o senhor mesmo se denominou, no ano de 2000 chega à grande metrópole São Paulo, onde deu início ao seu mestrado. E concluiu em 2002, no programa Interunidades de Ensino de Ciências, na Universidade de São Paulo, também na USP. E em 2004, inicia uma nova fase como professor da Universidade de Maringá. E em 2005, realiza seu primeiro concurso para docente da Universidade Pública na UESC, Ilhéus, Bahia, onde atuou como docente até 2008 e definitivamente transformou-se em um cidadão nordestino. Como a metamorfose não para, em 2008 chega à Universidade Federal de Sergipe, onde permanece até o presente, atuando como docente do Departamento de Química E em 2011 torna-se pai de Maria Antônia, sergipana e mulher nordestina. E em 2013 conclui seu doutorado na USP e em 2014 passa a integrar o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, o PPG-CIMA, da UFS, vindo a estar na coordenação de 2017 até os dias atuais. E em 2018 deu início ao trabalho de organização de doutorado Renoem, que é a Rede Nordeste de Ensino da região Nordeste, junto a outros docentes de diferentes instituições. No dia 4 de julho de 2020, a Renoem foi aprovada no APCN-CAPES, contando com a participação da UFS, UFAL, UESB, UFC, UEPB, UFPE e o IFCE, na associação em rede. Professor, que histórico incrível. Eu fico feliz em poder tê-lo aqui e ouvir um pouco da sua história. Fale um pouco mais sobre o que eu não consegui falar. Acho que me define a palavra metamorfose, né? Metamorfose vem do grande livro do Frank Kafka, de não ter medo de mudanças, né? Então, tanto de mudança de lugar, de estado, de região, até das transformações internas, e sempre buscando algo se aperfeiçoar, melhorar e buscando atrás, né? Então, isso é o que me define toda essa caminhada até os dias atuais, né? Então, estou em Sergipe até os dias, mas eu sou aquela pessoa que não tenho medo de sair daqui e me aventurar para outro canto, né? E de se reinventar, porque de todos esses locais que eu sempre fui me mudando, então eu sempre digo, eu nunca perco as amizades que eu já fiz, eu só conquisto novas amizades, conheço novas pessoas, novas culturas, novas maneiras de ser, ver e estar no mundo, né? E eu digo, e quando eu cheguei na região Nordeste, foi em Ilhéus, na Bahia, onde eu me redescobri, né? Então, aí eu disse que não queria mais voltar para o sul, de onde eu vim, né? Então, eu casei com uma mulher nordestina, né, de Mossoró, tenho uma filha sergipana, né? E aí a gente continua nessa
caminhada. Professor, como o senhor gostaria de ser chamado? Como o senhor gosta de ser chamado? Edson ou Varta? Ou Edson Varta? É Edson, é Edson. Varta é muito formal. Tá certo. Professor Edson, nos fale um pouco sobre a questão da formação, da organização em rede, da rede Renoem, Rede Nordeste de Ensino. Fale um pouco sobre ela. Eu vou colocar um pouquinho de como surgiu a ideia, né? Então, a gente estava... Porque a gente tem, vamos dizer, a segunda maior região em número de população do país, e a gente estava com pouquíssimos programas de pós-graduação em ensino em nível de doutorado. Então, a gente tinha apenas, até 2018, existia toda a região Nordeste, apenas 3 programas em nível de doutorado, que seria a UFBA, a UFRN e o UFRPE. Quando você pegar só na região metropolitana de São Paulo, já existiam 5 programas de ensino nessa mesma época. Não precisava nem ir para o interior do estado de São Paulo, é só um estado, nem estou falando de região, né? Então, há uma assimetria muito grande, nível de pós-graduação, e quase todos os 35 programas que tinham de mestrado em ensino, principalmente ensino de ciência e matemática, só existia um nível de mestrado. Então, esses estudantes, eles terminavam seu mestrado, ou eles, vamos dizer, terminavam nesse momento sua formação em nível de pós-graduação, ou teriam que se deslocar até os grandes centros, né? Por exemplo, na região, principalmente para a região sudeste, né? Que era em São Paulo, ou na região sul, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a grande maioria simplesmente parava a sua formação, né? Então, a gente sentia essa dificuldade. E a gente verificou que vários desses programas, a UFES, a UFC, a UFAL, já tinham tentado, vamos dizer, construir um programa de doutorado em ensino, mas sozinhos a gente não conseguia atender todos os critérios de qualidade da CAPES. Ia ficar muito difícil, né? Foi aí que a gente resolveu unir forças, né, de fazer um programa de forma de associação em rede, né, onde todos sairiam ganhando, né? E eu digo que o lema principal da Renoem é perceber que cooperar é melhor que competir, né? Então foi com essa ideia, né, a gente cooperar entre a gente, né? E aí que a gente conseguiu, de fato, montar um programa, né, e hoje a gente está no 3º ano, e estamos com 106 docentes credenciados na Renoem como orientadores, né? Então já tem uma visualização, um potencial muito grande, né? Então a gente tem 106 pesquisadores. Claro, tem uma série de desafios de trabalhar de forma articulada, mas a gente está ainda no processo de construção. A gente já tem 257 matriculados, né, doutorandos na rede, né? Já tivemos a nossa primeira defesa, né, que foi um do polo da Federal do Ceará, já tem o segundo também, já até o final do mês, a segunda defesa, né? Então já está começando a dar os primeiros frutos, e a gente já está com outro processo seletivo para mais 106 novos doutorandos no próximo ano, né? Então a gente já vê que tem uma expansão muito grande pelo tamanho que a gente conseguiu chegar se unindo todas essas instituições, né? Então eu vejo isso como um grande desafio, um grande potencial, e a ideia é gerar um grande impacto na região Nordeste, né? Porque, eu digo, além de conseguir 106 candidatos, mas a gente teve mais de 1.000 inscrições para concorrer a essas 106 vagas, né? Então, significa que tem uma demanda reprimida muito grande na região Nordeste, né? Dentro do que o senhor já falou, quais os maiores desafios da rede Renoem? Um grande desafio que eu vejo hoje, como a gente está conseguir uma rede, estabelecer as conexões entre esses 106 pesquisadores na rede. O desafio nosso, e a gente já está planejando para fazer, é articular em projetos, em parcerias entre esses docentes. Porque a gente foi pegando os docentes, cada um na sua instituição, com seu projeto individual, e agora a gente precisa estabelecer
conexões entre esses docentes. E a mesma coisa com os discentes, tem 250, vai ter mais 100, vão estar com 300 discentes, e a gente precisa colocar esses discentes para interagirem entre eles. Só que para fazer tudo isso, você precisa de ter recursos, né? E como a gente é um programa novo, está no início, a gente está naquela fase de estruturação, de conseguir as estruturas mínimas, né, de secretaria, de bolsas de estudo para os discentes, de financiamento para formalizar, vamos dizer, a mobilidade acadêmica entre os discentes e os docentes de uma instituição até a outra, para facilitar disciplinas de forma compartilhada e cooperada. Eu vejo tudo isso como os desafios que a gente tem nesse processo de construção da rede, né? Mas eu vejo o maior de todos os professores terem noção do que é trabalhar num programa em rede, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Porque a grande maioria ainda fica trabalhando, vamos dizer, de forma isolada no seu projeto de pesquisa e com seus orientandos no seu local, né? E a gente precisa expandir isso para toda a região Nordeste, né? Está buscando mecanismos de fazer isso, mas não é algo tão simples, porque a gente tem toda uma burocracia, porque cada instituição tem suas resoluções próprias, suas portarias próprias, suas normas próprias, e a gente muitas vezes fica engessado. Isso pode fazer numa instituição, mas não pode em outra, né? Então a gente fica achando caminhos e até tentando mudar algumas resoluções para conseguir uma rede se expandir, vamos dizer, com qualidade, mas respeitando todas as normas de todas as instituições que participam, né? Porque envolve vamos dizer, tem uma complexidade muito grande você trabalhar em rede, né? E isso precisa um envolvimento não só dos docentes que fazem parte da rede, mas dos gestores dessas instituições, dos pró-reitores de ensino e pesquisa, dos próprios reitores, né, de conseguir a gente colocar, né? E aí eu vejo um diferencial, o próprio reitor do IFCE, da qual você faz parte, né? Porque ele também é docente da Renoem, mas então ele tem um envolvimento muito, muito forte, porque além dele fazer parte da Renoem, ele é orientador, segundo as palavras dele, que a Renoem é história dentro do Instituto Federal do Ceará, né? Porque é o primeiro programa de doutorado em toda a história do IFCE. Então ele, vamos dizer, ele nos apoiou muito, né? Tanto que eu estive visitando o IFCE e a gente tem uma infraestrutura que dá inveja dos outros polos, né? Porque tem polo ainda que a gente até hoje não conseguiu uma sala para botar eu não digo nem uma secretária, né? Para uma sala para ter uma secretaria para dizer, ó, aqui vamos dizer, a Renoem, o espaço físico, sem contar de ter funcionários para trabalhar. A gente tem ainda alguns polos que ainda não conseguiram dar esse salto, pois o IFCL ele já conseguiu ter essa infraestrutura que também é necessária, né? Então, é nesse sentido que eu vejo todos esses desafios, né? Professor Edson, como é estar à frente da coordenação de um programa em rede? Bom, estar à frente é aí que você tem que ter bastante capacidade de articulação, né? Então, você tem que ouvir todos os lados que vem, muitas vezes, próprio discente do IFCE, até da UFC, da UFAL, todos eles, muitas vezes, não conseguem resolver os problemas internos e trazem todos para a coordenação geral, né? Então, sempre fica naquela ideia do bom senso. E eu sempre tento ouvir sempre os dois lados, né? Ouço o discente, vou tentar conversar com o coordenador local, do que é possível de ser feito. Se é algo vendo impasse, a gente leva para o colegiado geral, discutindo algumas questões. Mas é sempre muito desafiador, né, nessa questão. Mas é a ideia de... Eu sempre digo, eu gosto mais de ouvir do que falar, né? Então, eu fico ouvindo muito e tentar sempre buscar as melhores, vamos dizer, soluções, porque problema sempre vai ter, isso faz parte do processo. Quando eu aceitei encampar a ideia, construir a ideia, eu já esperava todas essas questões, né?
principalmente quando você está construindo um programa em rede que já tem essa dimensão, né? Então, se imaginar com 106 docentes orientadores, quando a gente tinha os programas pequenininhos, com 12, 16, a gente já tinha problemas, né? Imagine quando você multiplica isso por 10, né? Quando você está em 9 instituições hoje, né? E cada instituição com suas demandas, né? Então, é muito desafiador, mas, por outro lado, você também tem o lado positivo, né? Você conhece um monte de pessoas, você aprende muito, né? E eu tenho aprendido muito, né? Porque você troca ideias com diferentes pessoas, né? Então, sempre você ganha algo, acrescenta para você conversar com pessoas diferentes, né? Então, para isso, para mim, é um ganho muito grande, né? Professor Edson, o que o senhor poderia falar sobre as expectativas futuras em relação à rede Renoém? A gente tem uma expectativa muito grande de estar presente em todos os estados da região Nordeste, né? Então, a partir de 2024, a UEMA, ela já vai, a Estadual do Maranhão, ela vai fazer parte da Renoém, né? Vai ser a nova associada, já está participando desse edital do processo seletivo junto com as demais, mas a gente diz na CAPES, uma instituição, ela só faz parte de fato da Renoém quando ela tem discentes, né? Então, a gente vai estar presente no estado do Maranhão também, e um desafio, acho, até o final de 2024 é conseguir que alguma instituição do estado do Piauí também se associe à Renoeng, e a gente vai estar presente em todos os estados da região Nordeste, que era um dos nossos anseios e os objetivos dentro desse processo de construção da Renoeng, né? E a ideia é que no próximo quadriênio, que a CAPES ela avalia os programas de 4 em 4 anos, né? Então, a gente começou em 2021 a 2024, bem dentro desse período, e o objetivo, a nossa proposta é construir a rede, né? É dar as caras, fazer as mudanças. Bom, você como discente deve estar sentindo, né? Que a gente o tempo todo está ainda naquela fase dos ajustes, né? O que a gente precisa melhorar para conseguir melhor atender os anseios e os objetivos do que é um programa em rede, o que é um doutorado, de acordo com as exigências da CAPES, porque você entra dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação e você tem um critério de avaliação, e a gente sabe desse critério colocando nesse sentido, né? A gente quer buscar já para a próxima quadriênio, que a gente vai chamar na fase de consolidação, aí é ampliar os projetos em parceria entre as instituições que compõem a rede, né? E com isso é ampliar o número de bolsas para os discentes, ampliar, além das verbas da CAPES, para custear a mobilidade discente, a gente quer buscar nas fundações de cada estado, né? De que maneira que cada uma possa contribuir para a gente fortalecer a rede, né? E já tem uma comissão que está em busca desses convênios, né? Junto com as secretarias de educação dos estados, né? Porque o nosso grande perfil de quem busca a Renoeng no doutorado são professores, né? Na sua grande maioria, são professores da educação básica desses estados que fazem parte da Renoeng. Então, que é a grande maioria dos nossos discentes e de quem procura a Renoeng. Então, a gente vai tentar fechar essas parcerias, né? Mas, para isso, a gente precisa mostrar, vamos dizer, ainda uma identidade da Renoeng. A gente ainda não tem essa identidade da Renoeng, como tem vários programas de pós-graduação em educação que já estão 20, 30 anos, já estão bem inseridos, já tem o que é para que veio. A Renoeng ainda, a gente está ainda construindo essa identidade, né? E isso demora tempo, envolvimento, até para a gente traçar, vamos dizer, um perfil de quem são os docentes e quais são as pesquisas que vão ser geradas dentro da Renoeng, que tipo de conhecimento que vai sendo construído, que isso vai dando uma cara para a Renoeng e ela vai se identificando, criando essa identidade, né? Mas tudo isso demora tempo, envolvimento de todos que fazem parte da Renoeng, né? Docentes, discentes e os gestores dessas instituições, e é isso que a gente vai buscar nos próximos
a gente está buscando o tempo todo, né? Mas esse é o nosso trabalho de articulação entre todos os polos associados da Renuen. Professor Edson, o senhor falou do perfil dos docentes, né? Como o senhor consegue ver o perfil dos doutorandos, dos discentes que fazem o doutorado Renuen? Que recebe, vamos dizer, mestre em diversas áreas do conhecimento, mas a gente fez isso de propósito, né? Vamos colocar, porque vamos dizer, a origem da Renuen, a maioria dos programas de mestrado que se reuniram para construir essa rede eram programas de mestrado em ensino ou ensino de ciências e matemática. Então, muitos acham que ainda a gente só recebe mestres que fizeram mestrado em ensino de ciência e matemática. Não, a gente nos editais deixa aberto para outras pessoas que têm mestrado, inclusive em educação, ou história, ou sociologia, ou em artes, mas que queiram na Renuen para pensar o ensino de uma maneira mais específica. Mas a grande maioria ainda que procura a Renuen, o nosso perfil, são mestres em ensino de ciências e matemática. Isso, vamos dizer, mais de 50% tem esse perfil, né? Que fizeram um mestrado em ensino de ciências ou em matemática, dos programas onde a grande maioria dos docentes já estavam, vamos dizer, trabalhando nesses mestrados. Então, acaba dando continuidade na Renuen. Mas desses que nos procuram, eu digo que 90% eles são professores da educação básica. Isso é um dado que eu já fiz um levantamento para a Sucupira. Então, a grande maioria são professores da educação básica e, o mais importante, são professores que estão atuando como professores na educação básica. E aí tem uma questão, e aí eu vejo um impacto social muito grande da Renuen, porque se não fosse a Renuen, esse programa de doutorado em ensino na região Nordeste, próximo ao local de trabalho deles, eles não conseguiriam se deslocar, ou seja, parar suas atividades, pedir um afastamento e se deslocar para outras regiões para concluírem o doutoramento. Então, aí eu já faço um gancho com o impacto disso na formação, nível de doutorado desses profissionais. Até mesmo vários professores dentro das próprias instituições, por exemplo, no IFCE, tem vários docentes do IFCE que também estão fazendo o doutorado na Renuen, assim como aqui na própria UFES. Por exemplo, na UFES, no polo aqui, a gente tem três, que entrou uma agora. Então, são 3 docentes da própria universidade que estão fazendo doutorado na Renuen. Então, eles não precisam se deslocar ou para São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul, como a maioria fazia para seu doutoramento. Faz aqui e faz um doutorado sanduíche no exterior, né? Porque isso tem, inclusive, a CAPES em bolsas, né? A gente teve o ano passado, não, esse ano, no início do ano, uma seleção de doutorado sanduíche no exterior. A gente tinha 8 bolsas, a gente conseguiu só um candidato, né? Ou seja, um que foi para a França, né? Então, mas é melhor ficar aqui no local e ir para fora, né? Então, eu vejo essa questão, né? Então, esse é o perfil básico que a gente vê, né? E a grande maioria desse perfil, eu vejo, são pessoas profissionais com... A gente tem isso, até questão de bolsas, de estudantes no doutorado com uma vulnerabilidade social muito alta, né? Ou seja, são pessoas que não teriam condições de se deslocar, muitas vezes, nem do interior do estado para a sua região. A gente vê isso, por exemplo, em Mossoró. Muitos que estão lá, eles não conseguiram nem se deslocar até Natal, que dá 200 e poucos quilômetros para fazer. Mas agora, como está em Mossoró a sede, eles conseguem fazer lá. Então, eles conseguem se manter mesmo sem bolsa, né? Porque estão em casa, nos pais, não tem aluguel. Então, tem um caso que é na área de ensino, são pessoas, vamos dizer, que têm baixa renda. Muitas vezes consegue agora conciliar, porque salário de professor não é essas coisas, ainda mais na educação básica, né? Conciliando, então tem essa questão também, né? E uma outra, pegando na questão da inclusão, sim, e a gente faz isso,
um gancho que todos os editais da Renoem, ele segue as normas de cada instituição, né? Então, por exemplo, 20% das vagas, acho que da UFC, do IFCE, até da UFES, acho das 9 associadas, 8 elas têm já uma reserva de vagas que a gente chama de PPI, né? Pretos, pardos, indígenas. Então, 20% das vagas são para esse público. E já tem, por exemplo, a UFAL e a UFRPE, além dessas 20 vagas, tem mais uma reserva de vagas para transgêneros, né? Então já tem essa preocupação também, né? E a grande maioria também tem vagas para o que a gente chama de PCD, né? Para incluir pessoas com alguma deficiência também poderem fazer parte da Renoem. Então tem essa questão de fazer. Mas eu vejo grande parte a grande inclusão, além dessas as cotas, é incluir esses profissionais da região Nordeste que não teriam condições de se deslocar para o grande centro e agora eles conseguem permanecer nos seus locais de origem, eles conseguem trabalhando, arrumando tempo, e muitas vezes faz a pesquisa em sala de aula do doutorado, né? Então isso já... Porque pesquisa em si, né, o resultado é imediato, né? Porque a transformação do próprio professor que está em sala de aula, que está fazendo pesquisa, ele já leva diretamente para a sala de aula essas questões, né? Então é uma questão que não precisa esperar, vamos dizer, um grande tempo para ter esse impacto social, né? Então a gente consegue fazer isso com essa proximidade. Isso é minha visão que eu consigo, vamos dizer, visualizar a partir dessas questões dentro da Renoem. Professor Edson, como o senhor poderia falar a organização e a composição das disciplinas na Rede Nordeste de Ensino, Renoem? A Renoem, ela é organizada, vou colocar assim, tem a Universidade Federal de Sergipe, é a coordenadora geral da Renoem, né, porque isso é uma exigência da CAPES, como instituição tem que assumir esse gerenciamento, mas a ideia é que cada instituição, ou pelo menos, se forem instituições menores, elas se organizem por estado para ter que a gente chama de um polo acadêmico. Por exemplo, o Ceará já tem 2 polos acadêmicos, né, que é um no IFCE e outro na UFC. É pelo tamanho das 2 instituições, né? Então, elas comportam, vamos dizer, mais de 15 docentes, orientadores, então elas têm estruturas e capacidade técnica para terem 2 polos acadêmicos independentes, mas trabalhando de forma compartilhada até nas disciplinas. Então, cada polo acadêmico, ela tem, a gente chama do gerenciamento acadêmico, onde o aluno vai estar vinculado com matrícula. Então, o aluno não se matricula na Renoem, ele se matricula no IFCE, na UFC, porque tem que ter todo esse gerenciamento acadêmico. Então, cada polo acadêmico que está na instituição, ela tem um colegiado interno para resolver as questões internas, que é matrícula das disciplinas, a orientação do discente, quem é o orientador, as linhas de pesquisa que vai desenvolver, quem vai ministrar as disciplinas, tudo isso é decidido nesses polos acadêmicos, né? E a coordenação geral fica mais nas questões mais gerais, né? Que é credenciamento de novas instituições. Você vai mudar uma linha de pesquisa, que a gente incluiu uma 3ª linha a partir do ano que vem, então isso é decidido no colegiado geral. Então a gente tem 2 colegiados, né? O colegiado geral, que tem o coordenador e o coordenador adjunto de cada polo, que fazem parte, né? E tem um representante docente de cada polo que faz parte, e um representante discente de cada polo que faz parte do colegiado geral. E tem os colegiados locais de cada instituição, que é composto por todos os docentes, um representante discente e um representante técnico, que devem compor esses colegiados, são os locais de tomada de decisões, como qualquer programa normal, onde vai ser definido, vamos dizer, o andamento e a execução dessas questões para cada instituição.
Claro, Professor sempre Edson, lembrando que a gente sempre, a Renoem, ela está dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação, então a gente deve seguir todas as normas e resoluções e portaria da CAPES para a pós-graduação, né? Então a gente não dá para fazer aquilo que a gente gostaria, sempre tem que ser tudo que a gente decide no colegiado geral, quem dá a palavra final é sempre a CAPES, né? No nosso caso, é a área de ensino na CAPES que vai aceitar ou não determinadas demandas que a gente coloca ou aprova nos nossos colegiados, né? professor Edson, o que o senhor gostaria de falar sobre acrescentar, né? Porque o senhor já falou um pouquinho sobre os números de vagas, né, as matrículas nesses primeiros anos da Renoem. A gente começou no primeiro processo seletivo, acho que foi 48 vagas, e chegou no segundo com mais de 100, e no terceiro agora com 106 vagas, né? Então, conforme vai aumentando a rede, vai se ampliando, né? A cada ano, novos docentes vão se credenciando como orientadores, e aí a gente vai conseguindo, ou seja, quanto mais docentes, maior é a capacidade de orientação, né? E aí você vai aumentando o número de vagas, né? Mas a ideia é a gente chegar, em média, umas 130, 150 vagas por ano. Acho que é a nossa ideia, a nossa proposta, né? Porque agora, a partir de 2025, a gente começa, todo ano entra, a ideia é que entre 100, 120 candidatos e saiam também 100 novos doutores, né? É que a gente só está no fluxo de entrada, né? Então, meio que represa, vamos dizer, as orientações, né? Porque diferente do mestrado, no doutorado, o orientador fica com o discente durante 4 anos, né? Não parece, mas é um longo tempo, né? Então, se você começa todo ano a pegar 2, 3, e a CAP só permite que você tenha 10 orientandos, né? Em todos os programas. Como a maioria também já está nos mestrados, e no doutorado não pode passar de 10, né? Então a gente fica com essa limitação, né? Então, que tem que seguir essas normas, né? Mas a ideia é que assim que começar o fluxo de saída, a gente consiga aumentar também o fluxo de entrada, né? Porque um depende do outro, né? Ou seja, Professor Edson, estamos nos momentos finais do nosso programa. Existe um tempo limite que nós nos expomos, né? Mas fica aqui meu agradecimento e queria também deixar a palavra com o senhor, né? Nessas últimas palavras para o senhor falar, ou agradecer, ou dar uma palavra para quem nos assiste, seja ele doutorando, assim como eu, né, da atenção básica, seja outras pessoas que, quem sabe, irão querer fazer também, nas próximas edições, o doutorado em ensino pela Rede Renoem. Eu vou deixar aqui quem pretende fazer parte da Renoem, que comece, procure o polo que você vai pretender fazer, procure já ir definindo com o orientador um tema, já adiantando, para não esperar ser o edital para fazer o projeto, vamos dizer, com pouco tempo. Quanto mais tempo você tiver escrevendo esse projeto, muitas vezes se inserir no grupo de pesquisa do teu futuro orientador para ver o tema que ele trabalha, a forma como trabalha, aí se apropriando das abordagens metodológicas, dos referenciais teóricos, e tudo isso é algo que demanda um certo tempo, né? E vou colocar, por exemplo, na Renoem, a gente está, isso é um trabalho da coordenação geral, agrupando, vamos dizer, os pesquisadores das diferentes instituições vou chamar de nichos, né? Que são temas, quem trabalha com temas semelhantes na pesquisa, né? Então, a gente conseguiu, na linha 1, ver 2 nichos, na linha 3 agrupamentos de docentes, e na linha 3, 2 agrupamentos diferentes, que tem projetos, vamos dizer, que tem mais ou menos a mesma temática e que compartilham dos mesmos temas, né? Porque isso aqui vai permitir que a gente vai conseguindo fazer dando uma identidade para cada linha de pesquisa e com os docentes, né? Então, a gente já está trabalhando nisso. Então, é interessante, então, que os nossos futuros discentes que vai procurar a Renoem já vão procurando se alinhar a essas linhas de pesquisa, com esses
projetos, de agrupamentos, por isso facilita, vamos dizer, uma aderência, né? Porque muitos que tentam entrar na Renuen vêm com projetos muito distantes dos objetivos da Renuen. Então, muitos são eliminados logo no início por não ter aderência aos objetivos da Renuen. Então, o que é ter essa aderência com os objetivos da Renuen? É seu projeto de pesquisa estar alinhado a essas linhas de pesquisa da Renuen e alinhado aos projetos de pesquisa daquela pessoa que você indica como futuro orientador. Então, isso é interessante levar em consideração na hora de procurar a Renuen, fazer, porque isso vai nos fortalecer, vai nos dar uma identidade, que é aquilo que a gente busca, né? Então, quando falar em Renuen, a Renuen pesquisa isso dessa maneira, a partir desses referenciais. É isso que a gente está tentando construir e consolidar. Claro, isso demora tempo. Então, quem está vendo já nos editais, esse ano no edital, a gente meio que colocou os projetos dos docentes, né? Para evitar aquela pulverização de projetos, né? A gente gostaria de trabalhar a pesquisa de cada um, né? Mas, infelizmente, não tem orientador que consiga orientar várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque a gente precisa ter uma qualidade, para ter uma qualidade, você precisa diminuir a quantidade de temas e focar em poucos temas, mas com profundidade, né? Que exige um programa de doutorado, né? Nesse sentido, agradeço, Gleice, pelo convite, é sempre um prazer aqui estar falando com vocês e divulgar a nossa rede. E é uma rede mais para a gente colaborar e cooperar entre as instituições, né? Então, a gente está ainda engatinhando, aprendendo a fazer isso, mas a gente espera que nos próximos anos a gente consiga ampliar a cooperação entre as instituições e todos aqueles que fazem parte dessa rede. Professor Edson, eu queria também falar para o senhor sobre os botões que eu fiquei de lhe enviar, né? Estão sendo enviados pelo correio, botões, um mimo que nós sempre damos, né, para os nossos entrevistados, e aí eu vou apresentá-los. Esse botão aqui do GREPET, que é o nosso grupo de estudo, grupo de pesquisa, esse grupo, esse botão do CREAD, esse botãozinho aqui do CREAD, que representa a instituição ao qual estamos trabalhando, né, na qual estamos trabalhando. Esse aqui é o botãozinho da série Educação e Inclusão, que é a nossa série. E um botãozinho que eu fiz personalizado da Rede Renuen. Daí que eu peguei o logozinho e fiz para o senhor. E também eu queria falar dos livros que fizemos, né, que produzimos no grupo GREPET, grupo de pesquisa. Esse daqui é o grupo, aliás, esse aqui é o livro que nós produzimos, que é o Experiências Inusitadas de Brasileiros na Europa e de Europeus no Brasil, que está presente também no link do SAM USB, que é onde o senhor pode encontrar gratuitamente, e todo mundo que está nos ouvindo, o senhor e todos aqueles que quiserem obter o livro, esse e o livro Plataforma de Produtos Educacionais e Tecnológicos, são 2 e-books gratuitos, virtuais, né? E eles podem ser acessados no link SAM USB. E aí a gente vai colocar eles, né, o link, para ser acessados, os livros e outros produtos educacionais, aqui da descrição do vídeo, né, porque eu acredito também que uma das propostas da série Educação e Inclusão é a divulgação de todos os materiais, de todas as propostas aqui apresentadas. Então, eu fico imensamente grato de poder entrevistá-lo e divulgar, né, também o nosso grupo e as nossas ações. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, Gleice, é sempre um prazer. Eu precisar novamente, estamos à disposição para fortalecer essa rede, principalmente uma rede é formada de pessoas, né? Pessoas têm que se conhecerem para conseguir cooperarem mais, né? Por isso que é interessante. E estamos aqui também. E estamos aqui para fortalecer também, para colaborar e contribuir. Muito obrigado.